Quantas vezes você já ouviu falar dos fins dos tempos? Afinal de contas, o reino de Deus chegará ou ele está no meio de nós? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco, caminhando na leitura da palavra do Evangelho. Hoje quero pegar com vocês a leitura que está em Lucas, capítulo 21, do versículo 29 ao 33. Lembre-se sempre que você pode compartilhar esta palavra, levar a outras pessoas, por isso temos os grupos de WhatsApp na descrição do vídeo para você participar. Bom, vamos juntos? Pegamos a leitura e diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Mais uma vez, parece aqui que o fim dos tempos está iminente, vai acontecer. Afinal, os sinais vão sendo visíveis. Se nós olharmos para a nossa realidade hoje, podemos concluir com as guerras, com as brigas, divisões, falta de amor. Parece que a eternidade, esse novo céu, essa nova terra, se aproxima com a segunda vinda do Senhor. Porém, se nós vermos sobre esses fatos, vamos perceber que eles estão em toda parte pela história. Só eu mesmo já vi falar do final dos tempos como em 2000, depois em 2012, depois apareceu na pandemia e agora aparece na guerra entre Israel e Hamas. Sim, é possível que algo possa acontecer, tendo em vista que temos armas nucleares, e isso pode gerar um conflito sem precedentes na história. Porém, esses fatos não aconteceram, mesmo a guerra também da Ucrânia e da Rússia. O que nós temos, enfim, um reino que parece que está perto, mas ele não chega, não acontece, não há um novo tempo a ser declarado. E por um outro lado, o Senhor mesmo vai dizer que o reino está no nosso meio. Afinal de contas, ele está no meio de nós, está dentro de nós, ele está para acontecer. E agora nós precisamos prestar atenção em um detalhe. O fim dos tempos, ele deve ocorrer, mas lembre que a palavra também diz que não está aqui, não está ali. Quando disser que ele está lá, não se aflijais, porque não é isso, não é o tempo ainda. Mas o mais importante, até que já tratamos em outras homilias, é o ato da conversão pessoal que nós precisamos enfrentar. Porém, sempre a graça, ela parece que precede a momentos de tribulações, terremotos, falta de amor, esfriamento deste amor, a relação entre pais e filhos prejudicada, porque um pai se colocará contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora. Você vai perceber que esses movimentos acontecem. Mas, em geral, quando esses fatos difíceis vão acontecendo, eles são um chamado a nós para olhar para a luz. Quanto maior a densidade das trevas, mais perceptível a luz. Primeiro, Deus quer que nós possamos perceber este movimento da luz, da presença. E assim as manifestações que podem ocorrer, manifestações do Imaculado Coração, elas terão uma proporção grande, porque também grande é as trevas, a sensação dessas trevas. E assim, nós precisamos que cada um de nós, primeiro, perceba as trevas que há dentro de você e comece um caminho de purificação e de arrependimento. Todos os avivamentos foram precedidos de momentos de trevas, no sentido de perceber as falhas, de perceber as faltas, a incoerência. Sempre que há um novo renovar na sua vida, Deus vai tocar você para que você perceba aquilo que precisa ser mudado. O grande obstáculo é nós não percebermos os sinais que Deus está colocando dentro de nós. Por outro lado, há uma presença que aparece no relacionamento de duas pessoas que buscam a Deus.
Isso significa que duas pessoas que se colocam numa busca sincera, né, não só de palavras, mas de todo o coração, na busca de um relacionamento à base de Deus, vão perceber uma presença no meio. Essa presença vai se tornar como um paraíso. Quantas vezes nós experimentamos este paraíso num relacionamento com uma pessoa, no meio onde nós estamos ali vivenciando a partilha da palavra, a partilha da experiência da palavra, você vai perceber que há uma presença, um momento de oração, onde todos nós estamos nos colocando na presença do Senhor. Há uma presença, há um paraíso acontecendo ali. Mesmo que seja ali pontual, seja momentâneo, porque ele está no tempo, nós temos que entender que acontece. Primeiro, essa dimensão que o paraíso é o lugar da presença de Deus. Se ele está no nosso meio, aqui se torna um paraíso. Se torna um paraíso porque é um estado, uma presença. Não é simplesmente um lugar. Porque quando nós falamos de eternidade, não há cronos, ou seja, não há a dimensão do tempo, né, como nós vamos vendo, né, vamos observando. Mas nós vamos ter uma dimensão que a gente chama de kairos. Então, os fins dos tempos, né, voltando na questão inicial, ele é um kairos. Parece perto, mas perto não quer dizer que seja um perto de tempo cronológico, mas perto porque como um próximo passo, como uma presença. De um outro lado, ele está no meio de nós, porque nós podemos tocar essa presença pelos relacionamentos. E ele está dentro de nós quando nós entramos nessa relação de intimidade pela vida interior com Deus. Por isso, busque essa presença. Primeiro, uma presença de conversão, preparando-se para aquilo que é uma ação de Deus, no seu kairos, que assim é a segunda vinda. Isso pode ser que você não experimente isso em vida, mas nós precisamos estar preparados. Segundo, busque esta presença no meio, no relacionamento. Busque relacionamentos que tenham um desejo de estar na presença. E por fim, busque essa presença dentro de você. Porque esta presença se faz. Lembre-se sempre, o caminho de purificação, ele sempre vai lhe dar a graça de perceber esta luz que vem. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.